Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa, e agora nós vamos finalizar só o conceito sobre orações subordinadas, que está lá no capítulo 4, tá bom? Só para sabermos a definição do que são essas orações. Bom, orações subordinadas, né, são aquelas que vão exercer uma função sintática em relação a uma outra oração. Tá? Essa outra oração é chamada de oração principal. Então, nós temos duas orações, a oração principal e uma oração subordinada. Tá? Sendo que a oração subordinada é sempre aquela que vai exercer uma certa dependência de sentido em relação à oração principal. Por isso que são chamadas de subordinadas. Tá bom? E aí nós vamos entrar no capítulo 5, falando sobre as orações subordinadas substantivas, tá bom? Sendo assim, nós vamos ter que entender primeiramente o porquê que as orações subordinadas são chamadas de substantivas. Simplesmente porque agora, né, a gente vai trabalhar com as funções sintáticas que o substantivo vai exercer dentro dessas orações, tá? Em relação à oração principal. Então, agora é o momento da gente relembrar todo o conceito, né, das funções sintáticas que um substantivo ele pode exercer. Ele pode exercer a função sintática de sujeito, de predicativo, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto e aposto. Então, vamos ter que relembrar todos esses conceitos acerca, né, das funções sintáticas que um substantivo pode exercer dentro de uma oração. Sendo assim, as orações subordinadas substantivas, né, são aquelas que possuem o papel de substantivo e que podem exercer essas funções sintáticas de sujeito, de predicativo, de complemento nominal, de objeto direto, de objeto indireto e de aposto em relação à oração principal. Tá? Ela sempre vai exercer essa dependência de sentido em relação à oração principal, tá, galera? Por isso que nas minhas aulas eu sempre peço a vocês, vamos separar primeiro a oração principal da oração subordinada, porque aí a gente vai poder entender melhor essa relação, né? Essa dependência de sentido que uma oração subordinada ela exerce em cima da oração principal. Ok? Até aqui? Bom, eu costumo também dizer que toda oração subordinada substantiva, ela sempre será introduzida por duas conjunções integrantes. São elas que ou se. Então, vocês podem perceber que essas conjunções integrantes que ou se são as conjunções que vão introduzir as orações subordinadas substantivas. E essas orações subordinadas substantivas, elas podem aparecer na oração de duas diferentes maneiras. Elas podem aparecer, né, desenvolvidas, né, com a forma desenvolvida, ou como forma reduzida. Só que agora, o nosso foco é justamente trabalhar somente as orações subordinadas desenvolvidas. Por quê? Porque são elas que vão ser introduzidas pelas conjunções integrantes que ou se. Tá bom? Bom, vamos ver aqui a classificação, né, da nossa primeira oração subordinada substantiva. Ela é chamada de subjetiva. Mas por quê? Porque ela vai exercer valor de sujeito lá da oração principal. Pegue esse exemplo aqui comigo. É fundamental que você chegue antes à reunião. Vamos separar essas duas orações? Vamos separar a oração principal? A oração principal aqui é fundamental, ok? Que você chegue antes da reunião é a minha oração subordinada substantiva. Até aqui tudo bem? Como que eu vou achar, como que eu vou identificar, melhor dizendo, o sujeito da minha oração principal é fundamental? Simples. Quando eu consigo substituir toda essa oração subordinada substantiva, que você chegue antes à reunião, quando eu consigo substituir toda essa oração subordinada pelo pronome isso, tá? Nós vamos achar o sujeito da oração principal. Quer ver só? Quando eu digo é fundamental isso, ou seja, isso é fundamental.
Então, o pronome isso passa a exercer a função de sujeito da oração principal, é fundamental. Aí eu vou ter sujeito, isso. Verbo de ligação, é. E o predicativo, né, do sujeito, que é o fundamental, né? O complemento, fundamental. Então, eu tenho toda uma oração completinha aqui, que já me deu o sentido. Isso é fundamental. Então, quem é o sujeito da oração principal? O sujeito é o pronome is. Mas eu só consegui descobrir is quando eu substituir toda essa oração subordinada que você cheguei a reunião pelo pronome is. Entenderam? Então é fácil. Descobrir o sujeito da oração principal é o pronome isso, mas porque eu substituí a oração subordinada todinha pelo pronome isso. Valeu, pessoal? Então, sendo assim, toda essa oração subordinada substantiva, ela vai atuar na função sintática de sujeito da oração principal. Por isso que ela é chamada de oração subordinada substantiva subjetiva. Ok? Próxima. Agora nós temos uma outra classificação das orações subordinadas substantivas. Ou seja, nós vamos chamar agora de predicativa. O que é isso, né? Que função sintática é essa? Bom, eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa quando essa oração subordinada exerce o valor de predicativo do sujeito. Ou seja, aquilo que se revela sobre o sujeito da oração. Vamos pegar aqui um exemplo. Nosso desejo é que ela vencesse o campeonato. Vamos separar agora as orações. Nosso desejo é... Aqui, ó, nosso desejo é a oração principal. Que ela vencesse o campeonato, tá vendo? Está introduzida pela conjunção integrante que. Então, é a partir do que, é a partir da conjunção integrante que, aqui, ó, que vai começar, que vai iniciar a minha oração subordinada substantiva. É isso que eu falei anteriormente? Eu falei isso anteriormente. Sendo assim, eu tenho duas orações. A oração principal, nosso desejo é que ela vencesse o campeonato, oração subordinada substantiva. Beleza? Agora, vamos descobrir a função sintática dessa oração subordinada substantiva? Vamos lá. Eu vou substituir toda essa oração subordinada substantiva pelo pronome isso. Vamos ver se vai cair direitinho, se vai dar certo? Vamos lá. Nosso desejo é isso. Não foi? Nosso desejo é isso. Show. Nosso desejo é o sujeito da oração principal. Foi? Bom, é o verbo de ligação. E isso é o quê? É o predicativo do sujeito, ou seja, está dando qualidade ao meu desejo, está caracterizando o meu desejo. O meu desejo é isso. Isso o quê? Que ela vencesse o campeonato. Então, isso, eu substituí toda a oração que ela vencesse o campeonato pelo pronome isso. E eu identifiquei o meu predicativo do sujeito justamente em cima do pronome isso. Sendo assim, o meu pronome isso, ele assume a função sintática de predicativo do sujeito na oração principal. Logo, toda a minha oração subordinada que ela vencesse o campeonato, que foi substituída pelo pronome isso, para poder eu achar o predicativo do sujeito lá da oração principal, então toda essa oração subordinada substantiva vai ser chamada de oração subordinada substantiva predicativa simples, né, gente? Oração subordinada substantiva predicativa, porque foi através dessa substituição do pronome isso que eu consegui identificar a função sintática de predicativo do sujeito, lá da oração principal. Meu desejo é isso, meu desejo é sujeito, verbo de ligação é, e isso é o predicativo, né, do sujeito. Foi? Fácil, né? Outra, completiva nominal. Bom, completiva nominal. Que função sintática é essa? Complemento nominal. Vamos ver? Eu tenho uma oração subordinada substantiva completiva nominal quando a minha oração subordinada possui um valor de complemento nominal. O que é complemento nominal mesmo? É aquele termo que vai completar o sentido do nome que vai estar lá na oração principal. Sendo assim, é sempre iniciada por uma preposição. Vamos ver o exemplo? Temos fé de que a humanidade pare de destruir o planeta. Vamos separar as duas orações? A oração principal da oração subordinada substantiva? A oração principal vai ser temos fé. E a oração subordinada substantiva vai ser a partir da conjunção integrante que. Só que essa conjunção integrante que está acompanhada de uma preposição. Beleza,
Vai ficar junto, tá bom? Então, a oração subordinada substantiva vai ser como? De que a humanidade pare de destruir o planeta. Então, nós separamos as duas orações, beleza? Agora, vamos ver. Vamos fazer perguntinha lá na oração principal? Temos fé. Quem é que temos fé? Nós. Nós temos fé. Esse nós é um sujeito oculto, está oculto, beleza. Mas tem sujeito, não tem na oração principal? Tem. Então, nós vamos ter que analisar agora. Temos fé. Nós temos fé de quê? Faz a perguntinha, a palavra fé. A palavra fé é um substantivo, concordam? Então, nós temos fé de quê? De que nós temos fé? Nós temos fé. Aí vou completar toda essa minha pergunta. Olha só, de que a humanidade pare de destruir o planeta. Perceberam que toda essa oração subordinada substantiva, de que a humanidade pare de destruir o planeta, está completando, está respondendo, está caracterizando, está complementando o nome fé que está lá na oração principal. Sendo assim, se toda essa oração subordinada está complementando o nome substantivo fé, essa oração subordinada aqui, de que a humanidade pare de destruir o planeta, ela vai ser chamada de completiva nominal, porque ela exerce a função de complemento nominal da palavra fé, que está lá na oração principal. Beleza? Então, de que a humanidade pare de destruir o planeta é uma oração subordinada substantiva completiva nominal, porque exerce a função de complemento nominal da palavra fé, ou seja, do substantivo, do nome fé, que está lá na oração principal. Beleza? Próxima. Agora nós temos uma oração subordinada substantiva com função de objeto direto. Como isso acontece? Vamos ver? Toda objetiva direta é aquela que vai possuir esse valor, tá, gente? Essa função sintática de objeto direto. Mas para isso, nós temos que entender o que são verbos transitivos, direto e indireto. Vamos ver? Peguem esse exemplo aqui. Desejo que vocês sejam felizes. Vamos separar essas duas orações? Oração principal, desejo. Que vocês sejam felizes é a minha oração subordinada substantiva. Por quê? Porque está sendo introduzida pela conjunção integrante que. Beleza? Então, vamos lá. Oração principal, desejo. Quem é que deseja? Eu desejo. Só que esse eu está em oculto. Beleza? Eu desejo. Aí você vai fazer perguntinha. Desejo. Quem deseja, deseja alguma coisa, né, pessoal? Desejo o quê? Olha a resposta. Está lá na oração subordinada substantiva. Que vocês sejam felizes. Então, toda essa oração subordinada substantiva, que vocês sejam felizes, atua na função sintática de objeto direto, ou seja, de complemento verbal do verbo desejar, que está lá na oração principal. Sendo assim, esse complemento verbal tem nome, que é objeto direto, certo? Por que é objeto direto? Porque o verbo desejar não pede preposição. Não pede. Se não pede, o verbo desejar é transitivo direto. Sendo assim, todo complemento verbal também vai ser chamado de objeto direto. E aqui, no caso, a oração que vocês sejam felizes, que é a oração subordinada substantiva, ela está atuando no papel, está exercendo a função sintática desse papel de objeto direto, de complemento do verbo desejar. Desejo o quê? Que vocês sejam felizes. Então, toda essa oração, que vocês sejam felizes, é a oração subordinada substantiva ou objetiva direta, porque exerce a função sintática de objeto direto do verbo desejar, que está lá na oração principal. Beleza? Próxima, objetiva indireta. O que seria uma objetiva indireta? Objetiva indireta é quando eu tenho uma oração subordinada substantiva possuindo valor de objeto indireto, né, do verbo que está lá na oração principal. Sendo assim, esse verbo ele tem que estar acompanhado de uma preposição. Vamos ver o exemplo? O gerente precisa de que esteja tudo em ordem. Vamos separar as duas orações? O gerente precisa é a oração principal. De que esteja tudo em ordem é a minha oração subordinada substantiva. Por quê? Porque ela está sendo introduzida pela conjunção integrante que. E, além disso, essa conjunção integrante que está acompanhada de uma preposição. Logo, essa preposição vai junto, tá, gente? Fica junto lá na oração subordinada substantiva. Beleza? E, analisando a oração principal, o gerente precisa, certo? Quem é o sujeito? O gerente. O verbo precisa. Beleza. Mas o gerente precisa de quê? De quê?
O gerente precisa de quê? Tá vendo? Eu faço pergunta ao meu verbo precisar. Porque quem precisa, precisa de algo. Precisa de alguma coisa. Então, o gerente precisa de quê? Olha a resposta que vai estar complementando a ideia do verbo precisar. Essa resposta eu encontro lá dentro da oração subordinada substantiva. De que esteja tudo em ordem. Foi? Então, toda essa oração subordinada substantiva de que esteja tudo em ordem está complementando a ideia do verbo precisar, que está lá na oração principal. Sendo assim, o verbo precisar, por exigir a presença da preposição de, esse verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Sendo assim, o seu complemento verbal tem que ser chamado de objeto indireto. Bem, concordam? Então, toda essa oração subordinada substantiva de que esteja tudo em ordem, ela atua na função sintática de objeto indireto, que está complementando a ideia do verbo precisar, lá da oração principal, que é um verbo transitivo indireto também. Sendo assim, eu tenho aqui, de que esteja tudo em ordem, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Beleza? Indireta. Foi, pessoal? E a última é a oração subordinada positiva, ou seja, é uma oração subordinada que possui valor de aposto de um termo da oração principal. Muito fácil. Todo mundo pensa, aposto é mole, só tem um sinal de 2 pontos, já sabe que é aposto. Claro, muito fácil identificar assim também. Mas vamos entender isso no exemplo? Vamos lá. Eu tenho um exemplo aqui. Todos pensam a mesma coisa. Todos pensam a mesma coisa. 2 pontos. Que eu sou um vitorioso. Vamos dividir primeiramente as duas orações? A oração principal, todos pensam a mesma coisa. Foi? Oração subordinada substantiva, vai começar a partir da conjunção integrante que eu sou um vitorioso. Então, é a partir do que aqui que inicia a oração subordinada substantiva. Beleza. Agora, vamos entender por que essa oração, que eu sou vitorioso, exerce a função sintática de aposto. Sabe por quê? Porque ela está determinando, está citando um termo que está sendo colocado lá na oração principal. Todos pensam a mesma coisa, mas o quê? O que as pessoas pensam? O que todos pensam? Que eu sou o vitorioso. Então, depois desse sinal de 2 pontos, é que vai entrar o meu aposto, ou seja, a definição de um termo que não foi definido lá na oração principal. Todos pensam a mesma coisa, mas o quê? Que mesma coisa é essa? Não ficou definido na oração principal. Só passou a ficar definida, né, lá na oração subordinada substantiva, que é o termo que eu sou vitorioso. Essa oração, ela está definindo aquilo que não foi definido lá na oração principal. Sendo assim, que eu sou vitorioso é a oração subordinada substantiva apositiva, porque exerce a função sintática de aposto lá da oração principal, tá? Porque não ficou definido na oração principal. Passou a ficar definida quando eu introduzi lá na minha oração subordinada substantiva, que eu sou o vitorioso. Aí sim, essa oração subordinada substantiva, ela passou a atuar na função sintática de aposto, porque definiu algo que não estava definido lá na oração principal. Tá bom, galera? Bom, pessoal, aqui eu termino a explicação. Espero que todos tenham acompanhado comigo aqui. Eu desejo a todos bons estudos. Façam as atividades propostas no livro, ok? Não esqueçam de dar um like nos nossos vídeos e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Um beijo no coração.